Um outro problema grave é o problema da imitação. O problema da imitação está diretamente relacionado ao problema da chatice e está diretamente relacionado a perder o leitor também. O problema da imitação tem duas causas, tá? E nós vamos dar uma olhada nelas aqui. Esse é um trecho de um livro chamado O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, que apesar desse nome e apesar de usar na narrativa dele, né, a história entre pai e filho que pegam a motocicleta e vão fazer uma viagem, sempre pegando apenas estradas vicinais, estradas secundárias, nunca pegando as estradas principais. Então o objetivo deles é sempre ir por aquelas estradinhas bacanas, parando em tudo quanto é canto, né? Só que enquanto pai e filho fazem isso, o pai, o cara que pilota a motocicleta, ele fica analisando lá a viagem pessoal dele, né? Então ele basicamente separa o mundo entre dois tipos de pessoas. Aquelas que, quando a motocicleta dá um problema, o cara sabe como funciona a motocicleta, quer saber como ela funciona, e ele próprio conserta a motocicleta dele. E aquele que, quando a motocicleta quebra, ele não tem a menor ideia do que fazer, não quer ter a menor ideia e quer levar a moto para o mecânico ou comprar uma moto nova quando aquela quebrou. Então ele diz que o mundo se separa entre esses dois tipos de pessoas. E ao longo da história, ele usa esse argumento basicamente para falar sobre como ele enlouqueceu ao tentar ensinar retórica e redação para os alunos dele. Então o livro, no fim das contas, é uma aula de escrita e uma aula de filosofia. É interessantíssimo, e se vocês não acharem isso interessante, porque não são nerds que nem eu, né, pelo menos importantíssimo. Que um dos grandes problemas de obter redações que fossem interessantes era que, na hora que ensinavam redação para os alunos, a forma que se fazia isso era ler um grande autor e esperar que, ao ler um grande autor, os alunos incorporassem a forma com que os autores escreviam aquele texto. E, na verdade, a única coisa que o aluno incorporava eram alguns efeitozinhos, como eles chamam, né, que o autor colocava no texto. E isso era uma forma, na verdade, ler o texto para que o aluno depreendesse forma e conteúdo, era você simplesmente esperar que o aluno copiasse o texto. E isso gerava os trabalhos tão ruins que os alunos faziam. Espera-se que eles leiam artigos ou contos, que se debata como o escritor fez determinadas coisinhas para obter determinados efeitozinhos, e depois que os alunos escrevam um artigo ou conto parecido, para ver se conseguem fazer aquelas mesmas coisinhas. E aí ele fala do exemplo específico de uma aluna que, depois de várias aulas, não conseguia escrever a redação, que era sobre, fale alguma coisa sobre os Estados Unidos, escreva sobre 500 palavras sobre os Estados Unidos. Ele fala, ela estava paralisada porque tentava repetir coisas que já escutara. Ela não conseguia escrever porque não se lembrava de nenhum texto sobre o assunto que valesse a pena repetir. Não percebia que podia ver as coisas de uma maneira diferente e sua, sem se preocupar com o que já se dissera antes. A limitação do assunto a um tijolo só destruiu o bloqueio, porque agora era óbvio que ela tinha que fazer uma observação direta e original. O que ele fez para acabar com o bloqueio da aluna? Ele falou, você não consegue escrever sobre os Estados Unidos? Então tá, então escreva sobre... Esqueci o nome da cidade dela, mas escreva sobre o Rio de Janeiro. Aí ela continuava sem conseguir escrever sobre o Rio de Janeiro. Irritado já, ele falou, escreva sobre a sua rua. E ela não conseguia escrever. Aí ele falou, então tá, faz o seguinte, senta na praça de alimentação, senta na entrada do CCS e você vai escrever sobre o primeiro tijolo
do lado esquerdo, da parede esquerda do prédio. E aí, o que aconteceu? Ela trouxe no dia seguinte 2.000 palavras sobre o tijolo. Alguém já escreveu sobre um tijolo? Não, é uma coisa doida, né? Uma ideia doida. Só que ela começa, o tijolo está na parede do lado esquerdo, ele é o primeiro tijolo. Ela começa a fazer o quê? É inevitável começar a descrever, que é a primeira coisa que você tem que fazer para começar um bom texto. Ao começar a descrever o tijolo, ela começa a falar, ela começa a lembrar de outras coisas, e aí sim ela escreve algo original e seu. Então, na hora que ele restringiu o assunto a alguma coisa muito específica, ele quebra o vício de imitação da pessoa. Como nós podemos nos livrar do vício da imitação? Por exemplo, restringindo cada vez mais o assunto que a gente vai escrever. Isso não quer dizer que você não vá abrir depois o seu texto e falar sobre o que no fim das contas é aquilo que você tem de original para dizer. Mas se você fica preocupado em caracterizar todo, lembrar de todo mundo, de tudo que todo mundo já falou, fazer aquela introdução de tese onde você tem que relatar, no início havia escuridão, aí então depois houve uma grande explosão e aí veio, né, começa a falar disso para falar da proteína que você trabalha. Pronto, da microbiota da barata. Desculpa, eu nunca mais vou esquecer a microbiota danada, a flora intestinal da barata. Se você começa no universo para chegar na flora intestinal da barata, pronto, já perdeu o cara. Então, você deve fazer o contrário. Lembrem-se sempre, começar do pico e ir depois para o contexto. Limita a informação, fala do que é importante e aí depois você vai.